Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio Craveiro, presidente da CONASE, da Confederação Nacional de Síndicos. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, mas especificamente para o estado de Minas Gerais, que é o interesse agora, né, do nosso bate-papo que a gente vai fazer aqui para vocês ao vivo e a cores pelo nosso canal do YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está atuando no mercado condominial, de todas as formas, gestores, administradores de condomínios, síndicas e síndicos de condomínio, condomínio de casas, condomínio predial, condomínio residencial. Estamos aqui para falar com você de um tema muito importante, que é a gestão e operação do gás, né, que é distribuído aos condomínios. E trouxemos aqui dois grandes convidados que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Primeiramente, eu vou dar as boas-vindas à nossa querida Priscila Helena de Almeida, que é da área residencial e comercial da Gasmig. Priscila, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu trabalho na área comercial aqui na Gasmig, eu já trabalho há 13 anos com gás natural em outras concessionárias, então a gente está aqui para tirar as dúvidas e curiosidades que os síndicos tenham do gás natural e da Gasmig. Legal, bacana. Eu quero também apresentar todo o povo mineiro, nosso querido amigo Jonas Rezende, perdão, da área de ligação de mercado urbano também da Gasmig. Jonas, seja muito bem-vindo, viu? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar participando aqui dessa live. Estamos aqui para desmistificar aí qualquer questão relacionada ao gás natural. Legal, bacana. Pessoal, e a gente vai fazer um super bate-papo aqui, então deixe as perguntas de vocês aqui também, aqui do ladinho aqui, para quem está ao vivo com a gente, né? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, né? O pessoal aí da Gasmig se propôs aí a ficar à disposição de vocês. E é isso, estamos aqui para poder ajudá-los, principalmente ajudar você, povo condominial, né? Mas eu queria fazer uma primeira pergunta, eu acredito que seja para a Priscila, que ela vai ser a que vai responder essa pergunta. Como que o síndico. Porque, assim, logicamente, para responder sobre a operação e o uso do gás, a gente precisa primeiro de uma proposta. E como que o síndico pode solicitar uma proposta de fornecimento de gás natural junto à Gasmig? Então, nós temos dois canais. Então, o síndico pode ligar no 117 ou entrar no site da Gasmig, e por lá ele vai solicitar uma visita. Legal. Aqui está no nosso, aqui em cima da gente aqui, ó, até aqui, ó, ligue 117 ou acesse gasmig.com.br, que você ali vai ter todas as informações. E uma curiosidade também, como é que funciona todo esse processo, né, de adesão e formalização do contrato com a Gasmig? Né? Existem exigências técnicas, documentais específicas para os condomínios residenciais, tanto de casa quanto condomínio residencial? Se tem alguma diferença também do condomínio predial? Queria que você tecesse um pouco para nós aí essas informações. Você quer falar, Jonas? Não, deixo com você primeiro essa parte comercial e depois eu complemento com a parte técnica, com as exigências. Tá. A responsabilidade da Gasmig, ela vai até a fachada do empreendimento. Então, para dentro do empreendimento, a responsabilidade é do condomínio, tá? Então, o condomínio, ele precisa preservar, né, a rede interna, tem que ter o AVCB. Muitos síndicos não têm conhecimento que tem que, de 5 em 5 anos, renovar esse AVCB. E quando se renova esse AVCB, ele tem por obrigatoriedade, fazer os testes de estanqueidade na rede de gás. Então, isso é uma segurança para o condomínio. Legal. Quando o cliente assina com a Gasmig, né, a gente vai, obviamente, levar o nosso combustível, que está lá nos gasodutos enterrados, para ser utilizados lá nos aparelhos, né? Tanto de cocção, como os fogões, fornos, chapas, né? Uma infinidade de aparelhos a gás aí. E também nós temos os aquecedores, né? A gás, que tem bastante utilização aí no mercado para aquecimento de água. E a gente faz toda essa obra de infraestrutura, né? Semelhante ao que é feito para a água, né? A gente faz o ramal, coloca uma válvula na calçada, instala o nosso medidor, né? E pode ser a medição coletiva ou individual. Acho que a Pri vai falar mais para frente das diferenças das medições. E quando o prédio já possui a central de gás, a gente leva, faz o teste na rede, né? Então a Gasmig ela nunca entra sem antes atestar que aquela rede que já opera ali no prédio, né, ou no comércio,
ela esteja em condições, né, de operação. Então é feito um teste de estanqueidade, né, o famoso teste de estanqueidade que a gente realiza para verificar que não há vazamento e que aquela rede pode ser aproveitada, né? Então a gente faz a interligação ali na central, isolando o botijão quando o prédio já tem, ou no caso de não ter essa rede, a gente até constrói essa rede também, né? Obviamente, cada contrato vai ter a sua particularidade ali, as responsabilidades, mas executada essa rede, a gente tem condição de fazer a conversão do aparelho, né? Eu acho que a gente vai ver aí mais para frente também o que é essa conversão. Todo aparelho que funciona com GLP, ele tem Uhum. uma viabilidade de funcionar com gás natural, desde que feito algumas adaptações, tá bom? Legal, porque a Gasmig ela fornece, Jonas, o gás natural, né? Correto. É O o gás gás natural, natural. diferente do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, né? Por que ele chama gás natural? Porque ele é encontrado na natureza já naquela composição química, né? O gás Uhum. liquefeito de petróleo, ele vem de um processo químico, né, nas refinarias para mudar o gás, retirar, né, processar aquele gás, por isso que ele é chamado também de um gás manufaturado. Mas as propriedades, né, as finalidades deles, os dois gases são parecidas, né? Que é obtenção de energia, né, no final das contas. Legal. E eu vou já já passar para você para ver a operação de como é que faz essa conversão do fogão aí, porque como são diferentes, né, o produto do gás, então Isso. tem que ter essa conversão, já já passo para você. Mas Priscila, e com relação à documentação, porque a Gasmig é uma estatal, e aí precisa e é exigido algumas documentações dos condomínios, né? Então é importante os síndicos estarem aí ao par dos documentos que se exige para a contratação aí da Gasmig também, isso é importante, né? Então, vamos colocar como é que é feita a contratação. Então, o cliente ele vai, por um dos nossos canais, solicitar uma visita. O consultor vai até o empreendimento, vai entender do síndico, o que ele precisa, como é a estrutura do prédio, se tem instalações de gás já, ou se não, eles têm o P13, que a gente fala, né? Que é aquele botijão menor. Então, ele vai fazer uma análise sobre o que tem hoje no empreendimento. Vai ser feita uma visita técnica também, para ter mais detalhes tecnicamente do que a estrutura do prédio tem com relação a gás. E quando ser feita essa visita comercial com a visita técnica, vai se colocar uma proposta. Dentro da proposta, ele vai passar para o síndico e o síndico vai avaliar essa proposta. E caso o síndico queira que a gente participe da assembleia do condomínio, a gente participa, porque aí a gente vai apresentar a Gasmig e vai apresentar a proposta. Aí, se o síndico quiser abrir para votação, e aí fica à vontade, né, do síndico. Feito isso e foi aprovado, aí a gente parte para a parte prática da assinatura do contrato e daí fazer as instalações, adequações de ambiente necessárias para até então fazer a liberação do gás. O que é preciso do síndico estar atento? Contrato do GLP, né? Alguns prédios estão no a granel e às vezes tem esses contratos em vigor ainda, então é bom para o síndico ter acesso e entender como é que está o prazo disso aí. E com relação à Gasmig, se a Gasmig for contratada, a Gasmig também faz os testes de estanqueidade. Se já tiver uma rede existente, ela faz na rede existente, aí se tiver alguma avaria, vai ter que ser estudado pontualmente. Se não tiver a rede existente, pode ser feita a construção dessa rede para o abastecimento do gás natural. Muito legal, Priscila. Parabéns pela explicação muito detalhada, muito específica, parabéns. E você também estava me falando do pessoal de Juiz de Fora, porque a Gasmig, para quem não sabe, participou, né, do Conase Belo Horizonte no ano de 2024, do Conase Juiz de Fora. E eu lembro muito bem de palavras do Lucas, de Juiz de Fora, que ele me teceu palavras assim lá no evento, falando inclusive com o síndico, que estava passando para vocês da Gasmig a gestão do gás, né? Para ser feito aí. Muito legal, muito bem. Eu queria passar agora para o Jonas, para ele só. Ô, Jonas, porque aí agora instalou, assinou o contrato, igual a Priscila falou, agora vamos para a operação. Aí o fogão vai ter que fazer alguma coisa ali, porque o gás ele tem dimensões diferentes, ele pode prejudicar ali o fogão da pessoa, aí tem alguma coisa para fazer ali no bocal. Me explica um pouco de detalhes aí, por favor.
Correto, Sérgio. Como eu disse antes, né, os gases eles são diferentes, eles são para a mesma finalidade, mas eles são diferentes. Então, quimicamente, existem diferenças, e para que o nosso gás, o gás natural, entregue, né, a mesma energia que é entregue pelo GLP, é preciso fazer uma adaptação simples, né, normalmente nos fogões, que é a troca dos injetores, né? O injetor ele fica ali embaixo da boca, né? Se alguém tiver a curiosidade aí, depois pega lá, retira a boca do fogão, vai ver lá um injetorzinho. É por ali que o gás passa. Então é feita a troca daquele injetor para proporcionar uma vazão diferenciada para o gás natural, para que ele possa operar no fogão, assim como já opera com o GLP. E aí é importante a gente citar aqui o aquecedor, né? O aquecedor de passagem para aquecimento de água, ele tem a conversão também que precisa ser realizada, normalmente com troca de mais peças, e isso é fundamental para garantir a segurança da operação. Então, o síndico que tem lá um prédio que já tem uma central de gás, de aquecimento de água, né? Ele pode usar o gás natural? Pode, desde que feita essa conversão que a Gasmig oferece, né, aos clientes para poder substituir, né, o GLP pelo nosso gás, que a gente tem a consciência, né, e a sabedoria que é mais seguro. Depois eu posso até falar mais sobre o gás em si, para que todo mundo fique aí na mesma página. Não, inclusive eu queria até eu mesmo saber qual que é a diferença, né, disso daí eu queria, mas para o finalzinho a gente vai voltar nesse assunto. E Priscila, tem uma pergunta aqui no chat que eu queria te fazer, mas depois da sua explicação sobre o que, que é a diferença entre a medição coletiva e individual, né? E depois, mais especificamente, eu queria voltar com o Jonas, que eu acredito que seja a parte dele, né, de ligação e tudo mais da operação. Se condomínios muito antigos dá para individualizar, mas primeiro eu queria que a Priscila falasse um pouco dessa situação da diferença entre as medições coletivas e individuais. Tá, ok. Então, a medição coletiva, ela é um medidor para todo condomínio. Então, a Gasmig vai fazer a leitura de um medidor, que vai distribuir o gás para todos os apartamentos, e vai emitir apenas uma fatura. No individual, são medidores que vai para cada apartamento. Então, cada apartamento vai ter a sua fatura. É como se fosse a CEMIG, a luz, tá? Uhum. Mas para a gente ter esses medidores individuais, tem umas regrinhas. Então, eles não podem estar no hall dos andares, eles precisam estar perto da entrada do empreendimento, muito próximo lá à portaria tal. Então, não pode estar nos halls, tá? Então, para a Gasmig fazer a leitura, os medidores têm que estar bem próxima à entrada do empreendimento. Entendi, entendi. E aí tem uma pergunta da Paloma, né? O que avaliar antes de individualizar o gás em condomínios antigos ou qualquer tipo de condomínio? Porque hoje também, né, ô Priscila, já vem das construtoras todo um processo pronto para facilitar a vida, né, no caso da Gasmig, para poder individualizar, já vem individualizado, né? Eu vejo até que isso é uma benesse que as construtoras colocam nos folders ali, né? Porque a coletiva, você há de convir que dá briga, né? Porque tem gente que não mora no condomínio e acaba pagando gás, né? Sim, Pode falar, Jonas. desculpa, Priscila. É porque eu queria responder a pergunta da Paloma primeiro. Aham. Condomínios antigos podem individualizar? Podem. A gente vai ter que fazer um estudo, né, técnico de como colocar essa individualização, né? Como a Priscila falou, a Gasmig hoje ela não trabalha com a individualização nos halls. Muitos prédios antigos costumam ter uma prumada ou duas, né, que se derivam nos halls, e aí os medidores ficam lá. Por que a Gasmig não faz a individualização no hall? Primeiro, por uma questão de leitura, né? Então, o leiturista teria que acessar todos os andares para poder buscar essas leituras. Segundo, por conta de ventilação. O medidor ele precisa estar num local ventilado. Muitas das vezes, no hall, ele não está ventilado. Os prédios mais antigos. Então, esse é um ponto, já que eu cito para Paloma, prédios antigos normalmente têm essa configuração. Segundo, a prumada, né, ou a própria rede, ela pode estar já em final de vida útil, né? Muitas das vezes está embutida, então ela é uma rede já antiga que pode estar oxidada, então é outro ponto a ser verificado.
tá? E aí, por fim, o que que a gente oferece de solução para esses prédios? É fazer as novas prumadas. Aí a gente entra numa questão, às vezes, arquitetônica, porque essas prumadas vão ficar aparentes, né? Então ela pode estar na fachada, ela pode estar na lateral do prédio, então o prédio vai ter que autorizar. Então, assim, é possível tecnicamente, mas às vezes arquitetonicamente ele não fica tão bonito, tão harmonizado. Mas é uma solução também, tá bom, Paulo? Legal, bacana, bacana. E aí, quer complementar, Priscila? Fica à vontade. Não, é isso mesmo. Uma coisa interessante para o pessoal entender da segurança do gás natural. Então, a Sim. Gasmig, por ser uma concessionária do estado de Minas Gerais, ela é obrigada a fazer as instalações de acordo com as normas de segurança, que o GLP não é obrigado. Então, já começa por aí a segurança do gás natural. E a questão da composição do gás natural, por ele ser mais leve, ele não tem o problema de acumular. Então, ele vai procurar uma saída. Por isso que o Jonas falou sobre ventilação. Porque se o gás natural vazar, ele vai procurar uma saída na atmosfera e vai se dissipar. Então, ele não Uhum. acumula. Diferente do GLP, que é um gás pesado, que é propano e butano, se não me engano, que é um gás mais pesado, então ele acumula no chão. Então, por isso que a probabilidade de explosão do GLP é maior. Isso. E aí, pode complementar, Jonas, por Aí, favor. Sérgio, aí só complementando, né, uma outra Aham. segurança a mais que o gás natural proporciona é não ter os recipientes, né, que a gente chama até de bomba, né, aquilo tem uma carga explosiva muito grande, né, nas centrais, né, então o gás natural ele vem encanado, né, ele não tem armazenamento, então você não cria uma carga explosiva e outra você pode usar ali a sua central para fazer uma outra benfeitoria no prédio, porque aquele local onde estava armazenado aqueles cilindros grandes vai sair, vai ser substituído por uma caixinha do medidor, En- basicamente. Entendi, Jonas. E aí, a Karine, a síndica Karine também está fazendo uma complementação à pergunta da Paloma com relação à readequação junto ao projeto dos bombeiros, porque aí você vai ter, né, o que a Priscila acabou de dizer, quando você sai de gás natural, que é um pouco menos perigoso, para ir para um gás mais perigoso, que é o GLP, alguma coisa do bombeiro vai ter que fazer e depois falar do seguro também, né, Jonas? Isso, Provavelmente vai vai aumentar, né? mudar. O que que acontece? Excelente pergunta, viu? É Karina, né? Karine. Karine, excelente pergunta. O que que é feito? A Gasmig apresenta para o prédio o projeto, o laudo do teste de estanqueidade e a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, né, do engenheiro profissional da Gasmig. E isso o prédio vai fazer a juntada de documentos e, quando da renovação, ela vai apresentar no Corpo de Bombeiros. E a gente emite também o que a gente chama do anexo B da IT 24 do Corpo de Bombeiros, que fala, ó, transferimos esse prédio do GLP para o GN, né, para o gás natural. E o bombeiro ele tem uma segurança muito grande com o gás natural. Então, a Uhum. própria instrução técnica do Corpo de Bombeiros, que já delimita essa questão da transição de gases, é muito por conta de saber que o gás natural ele opera numa situação mais segura, que é verificada de antemão pela Gasmig, coisa que o GLP não faz. Né? O GLP ele simplesmente constrói a central e depois não dá essa confiança, né, essa segurança. Então, para o Corpo de Bombeiros é muito tranquilo, a gente não tem tido problema com os prédios que migram para o gás natural quando da renovação do AVCB. Tá bom, Karine? Legal. Obrigado aí, Jonas, pelas explicações. Obrigado, Priscila, também. Eu só quero dar uma pausa aqui, que eu quero mandar um grande abraço o Cristiano, da Ativa Cobrança. O Cris, ele é de Juiz de Fora, um grande fã da Conase, um grande fã também da Gasmig. Aliás, a ligação que eu tive com a Gasmig em Juiz de Fora foi através do Cristiano. Então, um grande abraço. Cristiano, que é mentor Conase, estava aqui agora em São Paulo esse último final de semana, na mentoria do Conase, trazendo mentorias aí na parte de inadimplência, de cobrança, junto aos moradores inadimplentes. Então, parabéns, Cris, aí pelo teu trabalho, continue sempre evoluindo e sempre com essa parceria com a gente aqui da Conase, né? Ó, tá ele aí, ó, escrevendo pra gente. Quero mandar um grande abraço também para a Patrícia, tá aqui dando parabéns à Priscila, né? O seu conhecimento na área de gás natural faz toda a diferença
para desfazer alguns mitos dessa área. Realmente é mito, realmente, muita coisa se fala da área de gás, né? E realmente tem que ter especialistas nessa área. E eu agradeço muito bem a presença aqui da Priscila e do Jonas, né? E a Diva está fazendo também uma outra pergunta aqui, antes da gente voltar aqui para o nosso tema, que é importante a pergunta da Diva, né? Como que o síndico pode se proteger juridicamente nessa área, né? Seguro contra vazamentos e explosões, o seguro já foi falado também, né? Mas a manutenção individual de cada unidade, era nisso que eu queria bater nessa tecla. Se caso vocês quiserem falar mais um pouquinho também, ô Jonas, de seguro, mas a manutenção da medição individual, como é que funciona isso? Bom, a manutenção do nosso medidor, né, se for o medidor de propriedade da Gasmig, é total responsabilidade da Gasmig, tá? Então, seja ela na medição coletiva quanto na medição individual, a Gasmig ela é responsável, né, por troca. Inclusive, a gente tem as trocas decenais, né? A cada 10 anos a gente é obrigado a trocar o medidor. Então, Isso que eu ia falar, qual a periodicidade? 10 anos. 10 anos, isso por norma do Inmetro. Então, a gente tem essa obrigatoriedade de trocar, então a gente garante essa confiabilidade da medição através de medidores devidamente calibrados, né? Então, se der um vazamento no medidor, a Gasmig é obrigada a trocar o medidor ou fazer o reparo, né? Então, desse ponto de vista, é muito tranquilo, porque a Gasmig, né, o prédio aí vai estar respaldado pela obrigação da Gasmig ali no medidor. Com relação à renovação do seguro, a gente já, assim, eu não é minha área, né, mas eu posso comentar o que eu já vivenciei. Casos em que houve até uma revisão no valor do seguro por conta do prédio ter optado pelo gás natural, por conta da Uma segurança e redução, diminuir né? exato, diminuir a carga de incêndio, que eu falei que são as centrais, né, que são as bombas que estão ali. E o prédio que opta, né, pelo gás natural, ele acaba tendo esse benefício. Aí, se a Priscila quiser até complementar. Não, é isso mesmo, que existe até, às vezes, uma redução, porque o bombeiro também entende, as seguradoras entendem que o gás natural é mais seguro, principalmente porque a gente segue normas de segurança. Exatamente. Entendi. Legal, bacana. E uma outra coisa também, uma pergunta que eu acho que foi a Diva aqui, com relação ao plano de manutenção. Perdão, ela ficou um pouco mais para cima aqui, se puder pedir para a produção só para baixar um pouquinho aqui. O plano de. Foi uma pergunta importante aqui. Plano de alguma coisa aqui que ela perguntou. Enfim, é isso aí, ó, plano de manutenção preventiva. Como fazer esse plano de manutenção preventiva? Vocês auxiliam o síndico nisso? Ou tem indicações? Isso é importante também, porque eu bato muito na tecla da prevenção, né? Sim, é fundamental. O que acontece? A Gasmig ela constrói a rede que for necessária, né? Seja uma rede de interligação, seja uma rede nova. E aí ela vai entregar para o condomínio zelar por ela, né? Então, assim, Uhum. hoje a gente tem esse benefício de fazer, né? Como a gente está atuando no mercado urbano há relativamente pouco tempo em comparação com as grandes metrópoles, Rio, São Paulo, né, para citar algumas, a próprio Salvador. Então a Gasmig ela vem de uma maneira arrojada aí, né, e proporciona para os clientes a construção, né? Só que a gente constrói, entrega testado, comissionado, em operação, com segurança, e aí, a partir desse momento, a rede interna, o condomínio vai ter que zelar por ela, como ele zelaria pela rede que está lá já em operação, né? E aí entra a questão das normas da BNT que exigem uma manutenção periódica a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, o mínimo que tem que ser feito ali é o teste de tanqueidade, para saber se há vazamento na rede. Mas aí você tem inspeção visual, você tem troca de componentes, né? Evidentemente podem se desgastar, podem ter uma oxidação, né? Então, mas a gente fala isso, é 5 anos, para que o prédio possa seguir seguro aí a sua vida útil, né? Legal. Um abraço da Patrícia. A Patrícia está dizendo que é da Patrimar Engenharia e a Gasmig tem sido um grande parceiro em nossos empreendimentos. Parabéns, obrigado aí, viu, Patrícia, pela audiência. A Karine Mires perguntando aí, em Minas Gerais, que a Gasmig atende somente em Minas Gerais, né? Também aí, obrigado São pela. Minas, É,
Minas inteiro, né? A E gente aonde tem gás somos natural, a não são todas as concessionária. cidades, né? Ainda não, mas vamos chegar lá, Não. se Deus Se quiser. Deus quiser. Se Deus quiser. Hoje a gente atua na Grande Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Sete Lagoas, Santa Luzia, Juiz de Fora e Poços de Caldas com residencial. Tá, e Ipatinga também, né? Ipatinga a Ipatinga, gente tem o industrial e estamos chegando lá para o residencial. o Governador Valadares, aquela região toda ali. E aí eu queria falar, porque assim, eu conheço Minas Gerais bastante, Belo Horizonte também. Ali no bairro Funcionários tem muito prédio antigo, né? Tem muito condomínio antigo, também na Savassi ali. Quer dizer, é muito condomínio antigo ainda em Belo Horizonte, porque é uma cidade muito espaçada. Belo Horizonte tem um território muito grande, né? Estamos falando da capital mineira, então eu acredito que todo o estado, pelo menos grande parte do estado, conhece a sua própria capital. E aí a minha pergunta é sobre a individualização desses condomínios antigos, a operação. Vocês fazem essa mão de obra para instalar essa individualização do condomínio antigo, mesmo colocando os relógios lá embaixo, que é para facilitar o leiturista? Fazemos. A gente tem feito, temos pego prédios. Quando a gente vai adentrando ali para o centro, né, para o hipercentro, a gente começa a pegar prédios muito antigos. E aí está sendo um grande desafio para a gente desenvolver projetos que se adequem ali, né, à realidade. Mas a gente está tendo sucesso porque quando o cliente, né, o síndico caminha junto com a gente, fica muito mais fácil. Então, você pega um prédio, o prédio tem problema de segurança na área do gás. Tomada antiga, conforme eu falei, embutida, sem que a gente saiba como que ela está ali, operando já há décadas, a gente pode falar, e a gente traz a solução, né, dessas prumadas externas, né, então fica mais fácil de fazer a manutenção. Obviamente tem a questão arquitetônica que eu já mencionei, mas quando o síndico caminha junto com a gente consegue implementar a solução. Então é de grande valia aí que os síndicos comprem a ideia, que quando compram a gente consegue entregar o gás 100% seguro. Legal. Estão perguntando aqui como é que faz para solicitar um orçamento. Pessoal, ó, gasmig.com.br ou então ligue no 117 aí do seu aparelho telefônico, né? Vocês atendem condomínios de acima de 400 unidades, ô Priscila? Porque existem hoje condomínios com 800, 1.000 unidades. Eu fui num condomínio que tem 2.000 unidades perto de um metrô chamado alguma coisa Eustáquio, alguma Eldorado. coisa... Qual? Eldorado? Eldorado, o Mundo. Mundi. Eu fui lá nesse condomínio Mundi, eu saí do metrô, atravessei a rua, fui pro Mundi, falei, meu Deus do céu, tem 1.000 e poucas unidades lá. Aquilo ali A é gente como se fosse atende. uma cidadezinha do interior. Tem É mais verdade. habitantes do que E a gente fez a ligação lá. Olha que Foi legal. um case de sucesso É. nosso aí. Fizemos até durante a pandemia, no final da pandemia, e foi bastante gratificante a gente ver aquele mundo, né, verdadeiro mundo ali funcionando com gás natural. Então a gente Legal, atende sim, não tem limite não. legal. Complemente, Priscila. Você estava querendo dizer alguma coisa. Eu queria falar, assim, por mais que nós estamos novos, vamos colocar assim, porque Rio de Janeiro e São Paulo são centenários, Aham. mas a gente está, né, cada vez mais colocando para o público, para os clientes, as vantagens do gás natural. Como eu quero colocar, a gente falou muito da segurança, agora a comodidade e praticidade da gente, dos prédios não terem o combustível, né, do GLP, um estoque que a gente fala de GLP dentro de um Aham. prédio, a comodidade de que a fatura da Gasmig vem após o consumo, então o GLP você paga para depois consumir, e Gasmig não, e do gás natural da Gasmig não, você consome para depois pagar. E isso a gente acha, mas é bobeira, mas não é, porque às vezes o prédio não tem o capital lá, né, para de última Sim. hora se dispor desse dinheiro, então isso também dá para os prédios e os síndicos se programarem, né, financeiramente, para saber que todo mês lá vai ter aquela conta para pagar. Sem falar, né, Priscila, que o vasilhame do GLP, ele fica um resíduo, e é um resíduo considerável, que pode variar de 10% a 20%. Então, você está comprando um gás e está jogando uma parcela dele fora. Então, isso tudo tem que ser colocado no papel, né,
na hora Uhum. de optar por um combustível ou outro, né? Legal. A gente já falou aqui de manutenções e tal, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante. Há inspeções periódicas ou manutenções obrigatórias previstas em contrato? Né, isso é importante colocar também essa informação aqui na live. Como a Gasmig orienta os condomínios sobre segurança e prevenção de acidente com gás canalizado também, o manuseio do gás no dia a dia, né, orientações, dicas, é importante vocês dizerem, mas antes disso eu quero só mandar um abraço para a síndica Magda Castro, de Juiz de Fora, que teve também, ela é mentora Conase, está fazendo MBA Conase, é síndica de 5, 6 condomínios em Juiz de Fora, um grande abraço a ela também, tá? Deixo aqui registrado o abraço. Pode falar, Jonas, por favor, querido. Vamos lá, Sérgio. O seguinte, conforme eu já havia dito, a Gasmig entrega a rede em operação 100% segura, né? E a partir desse momento, o condomínio tem ali a obrigação de zelar por aquela instalação de gás. Em relação a orientações, né? A gente entrega no momento quando a gente faz a virada de chave ali, que a gente chama a conversão Uhum. dos aparelhos e começando a operar com gás, a gente entrega o manual. No manual do cliente tem lá todas as dicas de segurança, mas eu posso trazer aqui também, né, na live, essas dicas, né? Então, assim, sentiu o cheiro de gás, a gente não mexe em tomada, né? Porque ali tem um Sim. arco elétrico que pode dar uma faísca, que pode desencadear ali uma explosão, se tiver um gás confinado. Então, abre as janelas, ventilar o ambiente, né? A Priscila colocou aí com bastante propriedade que o gás natural ele é mais leve que o ar, então ele vai se dissipar. E se o cliente for um cliente Gasmig, ele vai ligar no 117, o nosso técnico vai se deslocar para lá e vai fazer a verificação. Se for numa rede que está em garantia ainda pela Gasmig, ele vai fazer o reparo sem custo. Se for uma rede que está na responsabilidade do prédio, ele vai identificar o ponto onde está vazando e falar, olha, você precisa aqui fazer um reparo, você precisa contratar uma empresa especializada. E se for no medidor, né, ou no ramal da Gasmig, a Gasmig também fica responsável por fazer essa manutenção. Legal, bacana. E Priscila, vocês têm algum estudo, ou Priscila ou Jonas, sobre se a medição individual realmente reduz o consumo ou ele só controla o consumo, ou seja, de quem não mora não paga e quem mora paga o que consumiu, que é o mais natural, né? Isso. O consumo, né, o medidor é calibrado, ele não vai economizar por ser individual, né? Vamos dizer, ele vai medir o que precisa ser medido, né? Conforme você mencionou bem, Sérgio, o controle do consumo se torna mais efetivo. Então, um prédio, por exemplo, que rateia sua conta igualitariamente entre as unidades, obviamente aquele morador que não utiliza muito gás, ou viaja, ou o apartamento fica muito vazio, ele vai acabar pagando por um consumo que ele não fez. Mas, por outro lado, né, a tarifa do coletivo ela se torna bastante competitiva. E aí, o que é a solução que a Gasmig traz? Os medidores de rateio. São medidores iguais dos medidores de faturamento, só que eles não são de propriedade da Gasmig. A Gasmig fornece esses medidores sem custo. Então, o prédio fecha com a Gasmig coletivo, e aí os moradores têm os medidores de rateio. Então, o prédio recebe uma fatura e faz o rateio proporcional ao que cada um consumiu. Então, assim, fica excelente do ponto de vista econômico e fica também perfeito para o controle, porque cada um vai pagar o que consumiu, se não consumiu nada, não vai pagar. Então, é uma solução que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos e que tem sido amplamente aceita aí pelos nossos clientes. Muito bem. E uma outra dúvida que também surgiu aqui agora, eu estou com o celular aqui ao vivo, as pessoas às vezes têm vergonha de perguntar ao vivo ali no YouTube, e aí me aciona aqui. É com relação ao aquecimento da piscina. Está chegando o inverno, pessoas usam a piscina, vocês fazem esse trabalho também do gás para aquecimento da piscina do condomínio? Essa é a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta, é feito um controle com relógio à parte, porque veja, esse condomínio que estão me dizendo aqui, ele é individualizado, o gás é individualizado. E aí você tem um outro relógio que seria então do gás, por exemplo, do consumo para esquentar ali uma refeição para os funcionários do condomínio, né? Sim. O aquecimento do gás.
Então, detalhe um pouquinho também sobre esse assunto da piscina e da área comum do condomínio. Instalação, né, se o prédio tiver como ter uma instalação específica para a área comum, porque aí vai direcionar uma conta para a área comum, né? E a piscina também pode ser feita uma instalação específica. A piscina é mais detalhada, tem mais situações que a gente precisa analisar mais detalhadamente, mas também dá para fazer uma instalação direcionada com um medidor específico para a piscina. Legal. Quer complementar, Jonas, alguma informação? Não, é isso mesmo, perfeito. E Jonas, qual que é a quantidade de graus que deixa na piscina? Porque tem gente que entra na piscina com 26, 27 graus e diz que está gelada. Aí quer tomar banho quente, vai tomar banho em casa, e não na É. piscina do condomínio, né? O sistema de aquecimento de água de piscina ele é um sistema bem complexo, né? Então, assim, ele tem que ser setado de tal forma que ele não seja muito quente, para não consumir em excesso, e também ter uma forma de manter a temperatura da piscina, né? Então, para não ter a perda ali de calor, né? Senão você tem que ficar repondo essa temperatura o tempo todo. Então, aí entra o pessoal especialista em piscina, né, que vai trabalhar lá com o sistema de aquecimento, ele vai dimensionar a quantidade de aquecedores de passagem necessário, né, a tubulação, tem que ser uma tubulação no material também que diminua as perdas, né, e a própria, talvez criar uma automação ali, né, então uma medição de temperatura na água, e a partir daqui a temperatura baixa, ela aciona o sistema para poder rodar ali e reaquecer a água. Então, assim, é uma questão um pouquinho mais complexa. Entendi, muito bem. Gente, que energia que tá, a energia do gás da Gasmig que está aqui nessa live, muito positiva. Quero mandar um abraço aqui para a Débora Novaes também, desde o começo aí com a gente. Obrigado, Débora. Sejam bem-vindos. João Gonçalves, para você que ainda não curtiu, dê o seu like aí, deixe o seu like aqui no vídeo, aqui embaixo aqui no vídeo, né? E também se inscreva no canal. A gente tem bastante informação para vocês, bastante conteúdo. E daqui a pouquinho o programa Engenharia Predial, com o nosso querido Maurício Ceoto, professor do MBA, né, apresentador do programa Engenharia Predial. Daqui a pouquinho, às 19 horas, vai começar aqui para vocês. Né? Eunice Pedrosa também está aqui, um forte abraço. O Cris da Ativa aí também com a gente até agora. Paloma, Diva Maria, Jovelina também, né? Jovelina, sim, a Gasmig faz a leitura dos medidores, sim. É importante que, conforme a Priscila falou, que esteja lá embaixo, né? Porque, obviamente, você pega um prédio aí, condomínio de 7 andares, 8 andares, o leiturista, né, o funcionário da Gasmig, ele não vai subir lá e ficar lendo tudo. Então tem que ter o relógio ali embaixo, ali, até para otimizar o tempo, também facilitar a vida de todos, né? Muito legal. Karine Mires também, obrigado aí pela audiência, né? Muito bacana, muito legal. Então é isso. Vocês querem deixar algum recado final para os síndicos? Querem deixar aí alguma dica a mais? Existe algum folheto que eles podem baixar no site da Gasmig, né, de prevenção de síndicos? Ou então eles podem ligar no 117 e pedir, né? E também, obviamente, pessoal, entre no Instagram, né, no Instagram da Gasmig, Gasmig Oficial, vai lá também, segue o perfil da Gasmig, tá cheio de novidade lá para vocês também, de produtos e serviços. Helder Carvalho Câmara também, é um prazer aí também te receber aqui no nosso canal. Obrigado, curte aí, se inscreve no nosso canal. E aí, vocês têm algum folheto, alguma dica a mais aí para passar para os síndicos? Se a Priscila quiser... O que a gente fala mesmo é entrar no site, caso eles queiram mais informações, né, ou no Quero Gasmig, ou no 117, solicitar uma visita. A gente está com os consultores totalmente à disposição para ir lá fazer a visita, tirar todas as dúvidas, por ser um serviço novo no Estado, né, novo, entre aspas, mas que nem todo mundo conhece, então vai surgir mais dúvidas no momento lá da conversa com o consultor, eles estão totalmente preparados para atender o síndico. Legal, e aí você falou agora do Quero Gasmig, eu queria pedir para a produção colocar aquele QR Code, eu tinha passado aqui para eles, acabou que a Naiva, também quero agradecer a Naiva que fez né, todo esse contato, toda essa conexão entre a gente para trazer aqui, mas já está
tá colocando aqui na tela o QR Code para você puxar, deixar registrado aqui o QR Code também, né? Eu deixei com o pessoal da produção aqui, já já ele vai passar. Mas, Jonas, por favor, também, se você quiser falar algumas palavras aí, fique à vontade do dia a dia também, né? Dicas do dia a dia que vocês atendem os síndicos e tal, né? Não, eu gostaria primeiro de agradecer, né, essa live e todos que trabalharam aí para que ocorresse, né? A Priscila que me fez o convite aí para estar participando, representando a nossa área técnica. Eu gostaria só de sintetizar tudo que eu falei, né, em algumas palavras, que o gás realmente ele é mais seguro, né, ele é mais prático, ele é canalizado e por isso então não tem necessidade de estocar. Então, para nós aqui do mercado mineiro, a dica que eu deixo, né, a reflexão é a gente abrir a mente, né, para as novas tecnologias, né? Então, a gente às vezes fica muito preso às coisas que a gente tem costume de fazer e não para avaliar, né? Então, assim, quando a gente fala do gás natural, a gente está falando de um produto que já é largamente utilizado no mundo, né? Então, os países da Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, nosso vizinho aqui, utiliza muito mais o gás natural do que o próprio Brasil. E a gente tem essa restrição, às vezes, da novidade, né? Então, a gente fala novidade, a gente está aqui trabalhando no mercado urbano aí, pouco mais de 10, 12 anos, não é tão novo assim, mas para muitas pessoas ainda não sabe quem que é a Gasmig, que produto que é botijão. Não, gente, a gente traz o gás natural, um produto que é explorado lá nas plataformas marítimas, ele já vem, né, nesse formato, né, o gás é o metano, prioritariamente, ele não é sintetizado, então ele está aí para trazer mais conforto, né, mais praticidade e mais economia. É o recado Segurança. que eu deixo. Segurança também, né? Isso aí. Bacana, Obrigado, bacana, Priscila. muito bom. E tá aqui, ó, do meu lado aqui, ó, QR Code aqui para você puxar, querogasmig.com.br, né? Puxa aí o QR Code, saiba mais, aí saiba todas as novidades que eles trazem, né? Como eles bem falaram, a Gasmig é uma estatal nova, mas estamos todo mundo na mesma linha, com expertise de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas que você no 117 você tira todas as informações, uma empresa extremamente segura, sabe o que está fazendo. Conheço muitas pessoas lá dentro da Gasmig, que, né, o Lucas está aqui, ó, o Lucas Rodrigues aqui, acho que de Juiz de Fora, está aqui também com a gente, também um forte abraço ao Lucas, o Davidson Albuquerque também um forte abraço, obrigado aí pela audiência, né, o Cris da Ativa também aqui sempre com a gente. Então é isso, pessoal, ó, puxa aqui o QR Code, está aqui do meu lado, né, conheça mais aqui sobre a Gasmig, e mais uma vez, Jonas e Priscila, quero que vocês saibam que vocês são super bem-vindos aqui na CONASE, na Confederação Nacional de Síndicos, Obrigada. no Síndico Online, né, que está aqui, que a gente está junto aqui para trazer essas informações, né, essas dicas aos síndicos, né, de Minas Gerais, especificamente, de toda a região, né? Toda a região de Belo Horizonte, né, onde tem gás natural no estado de Minas Gerais, a Gasmig está lá com todo o carinho, com toda a energia que o gás requer para atender vocês e distribuir aí o melhor produto e o melhor serviço para vocês. Mais uma vez eu quero agradecer a Naiva que nos conectou aqui para essa live, né? A Naiva que também é super parceira aí na área de marketing dos eventos, né? Quero agradecer mais uma vez Priscila Almeida pela sua participação, Jonas Rezende mais uma vez também, agradecer o carinho, toda a energia de vocês, e a gente vai terminando aqui a nossa live. Quero também agradecer a todos os síndicos, a todas as síndicas do Brasil inteiro que esteve aqui por aqui, mais especificamente de Minas Gerais, né, para vocês diretamente que a gente está falando. A CONASE acaba, né, atendendo a todo o Brasil, é a Confederação Nacional de Síndicos que nós temos em todo o Brasil, mas hoje especificamente estamos, né, com muito carinho com todo mundo de Minas Gerais, né? E é isso, pessoal. Vamos para a próxima live. Daqui a pouquinho está começando mais um programa. Fiquem atentos aí ao nosso canal, à nossa TV. E um grande beijo a todo mundo da Gasmig e a todo mundo de Minas Gerais. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau, Jonas. Tchau. Tchau, Priscila. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.